Agora, assim, tentando comunicação com ele, arrancar alguma coisa, assim, tipo, puxa, como jogou bem o Lucas Paquetá, mas o Tite, inteligente como é, saiu assim pela tangente, agradeceu, deu tchau e tal, não fez nenhuma análise a respeito de jogadores. Mas é óbvio que ele observou o Lucas Paquetá, observou o Everton. A concorrência para o Everton é mais complicada mesmo entre jogadores com idade lá para a próxima Copa, porque tem ali o Neymar, o Douglas Costa está voando, tem outros meninos para observar, o Rodrigo, por exemplo. Mas ele tem 22 anos, o Everton, e tem que evoluir muito ainda, né? Claro que é um dos jogadores que o Tite observou, assim como o Lucas Paquetá, que no segundo tempo, nossa, colocou o jogo debaixo do braço, assim, né? Parecia que tinha 30 anos, porque ele dominava a bola, não caía, vencia a jogada de corpo, às vezes era provocado e não entrava em provocação, em nenhum momento, assim, serenidade o tempo inteiro. O Lucas foi o melhor, a Rádio Gaúcha, por exemplo, elegeu o melhor jogador da partida, né? Mesmo que a gente tenha tido vários episódios no jogo. O Lucas Paquetá me parece assim, puxa vida, quase impossível que ele não apareça em alguma convocação dessa renovação. Pois é, essa velocidade da renovação é um tema muito interessante, né? Será que continua chamando o time de agora e vai aos poucos mudando, ou já projeta um trabalho para 2022 eu acho que, e renova? Acho que a transição tem que ser lenta. Não dá para pegar a garotada agora e botar ela sozinha para jogar. Até porque é o seguinte, a seleção vem de uma eliminação de Copa do Mundo. Se o Brasil tivesse vencido uma Copa, eu acho que o impacto seria diferente. Não, beleza, agora vamos renovar e tal. Agora, você vem de uma eliminação, não dá para arriscar e botar a molecada para jogar e sabendo que tem Copa América ano que vem. Ou contrário, se fosse uma eliminação vexatória, acaba tudo, começa do zero. Não foi. Dá para aproveitar, né, os mais experientes, mesmo até jogadores que não vão para a Copa de 22. Por exemplo, o Thiago Silva, né, que não vai estar, né, por causa da idade, o Miranda também. Se você quer olhar um jogador, um zagueiro, um novato, por exemplo, não vou citar nomes aqui para não dizer que a gente está falando de nomes. Porque senão daqui a pouco eu vou dizer, fulano disse, né, um jogador, um zagueiro novato que chega surgindo, não é para colocar o garoto agora e titular da seleção brasileira. Pega o garoto, coloca no grupo. Entendeu? Ele convive com o Thiago, com o Miranda, né, e vai. Aí numa próxima convocação, ele entra no time para jogar ao lado de um dos dois. Não é para ele ser de cara, né, o novo zagueiro da seleção brasileira. Eu acho que não é por aí. Mas tem uma safra muito boa, jogadores que ainda vão chegar à próxima Copa, ainda muito jovens, né? E que vão precisar de rodagem para serem efetivamente usados. Claro. Que a gente citou aqui Rodrigo, do Santos, Vinícius Júnior, né? Jogadores aí na faixa de 18 anos, né? Aliás, amanhã... Paulinho, que foi para a Alemanha. Pedrinho. Amanhã nós vamos fazer esse balanço aqui no Redação. Nós tivemos um papo na terça-feira, se não me engano, sobre que tipo de jogador o Brasil tem revelado hoje. E aí, intuitivamente, a gente estava aqui analisando que o Brasil está produzindo muito jogador de ponta. Jogador, os extremos, como se diz hoje, né? Jogador de lado de campo, rápido. Talvez uma exceção, o Pedro, do Fluminense, centroavante, o jogador nova, né? Claro que tem jogadores sendo revelados em outras posições, mas assim, a nossa intuição aqui foi de que está sobrando ponta e está faltando volante. Mais uma vez, não é que não tenha volante nenhum, se você pensar no Arthur, por exemplo, como ele está desempenhando já nessa chegada ao Barcelona, é uma coisa impressionante, né? Tem jogador de talento. Tem que achar quem vai jogar do lado dele. Exatamente. Mas me parece que essa é uma posição... me parece uma posição chave na seleção brasileira de hoje. Verdade. Esses volantes, esse modelo híbrido que tem hoje, né? Esse volante que sabe defender, mas que leva a bola para o ataque, né? E aí é uma brecha que o Paquetá, por exemplo, eu acrescento mais. Assim, eu acho que volante é importante, a forma do time jogar, mas eu sou completamente apaixonado por time que joga com lateral. A gente viu muito, por exemplo, a França jogar, né, com Pavard, com o Hernandez. Acho que, sabe, por mais que você tivesse um Kanté, um Pogba, mas um time quando joga com lateral, que apoia, que ataca, que aparece no campo ofensivo, né, que aparece numa linha de fundo do time adversário, eu acho que o time ganha demais. O time só tende a ganhar variedade de jogada. Eu acho que o Brasil tem uma dificuldade muito grande em renovar laterais. Você vê que a gente sofreu nessa Copa, na lateral direita e também na lateral esquerda, porque não sei quem foi que disse que o Marcelo... O Carlos Eduardo Éboli, né, companheiro meu da Rádio Globo, Rádio CBN, né, e aqui também do Redação, falou que o Marcelo, ele não tem reserva no Brasil... E é difícil encontrar um reserva no mundo.
Porque na hora de escolher o lateral esquerdo para melhor da Copa, foi uma posição que fulano votou em um, o outro votou em outro, não teve uma unanimidade, como a gente teve, por exemplo, para votar no Kanté, para votar no Courtois. Então, assim, o Marcelo ainda é um jogador diferenciado. Não existe um outro jogador para atuar como lateral. Tem que Então, entender que a característica vai mudar. Nem no Brasil. Não vai ter outro Marcelo, então busca outra E solução. se falar em escola do futebol brasileiro, é a nossa tradição de laterais que vem de décadas, né? Então, 50 anos de bons laterais. E eu tenho uma tese louca aí. 60. Que eu apanho um pouco por causa dela, de que foram os laterais, Cafu e Roberto Carlos, que permitiram à seleção brasileira o domínio que ela teve durante do meio da década de 90 até o começo desse século. Concordo. Não é que eles tenham sido os jogadores mais importantes, mas ter aqueles jogadores que eram capazes de fazer o corredor o tempo todo, permitiu que o Brasil conseguisse impor o talento dos seus meias, dos seus atacantes, de uma forma que outras seleções não conseguem. Bom, nós estamos pensando no futuro da seleção brasileira, né? E tem gente também de olho nos nossos jovens jogadores, né? Tinha olheiro ontem também na arena, né, Diogo? Olha aí a reportagem do site Globoesporte.com. Além de Tite, que a gente já mostrou aqui, Grêmio e Fla atrai olheiros europeus para ver Everton e Paquetá. Isso, do City e do Leverkusen, do Bayer Leverkusen. A informação que a gente tem é que o City... o Manchester City, ele acompanha a carreira do Everton há bastante tempo, né? O Everton há muito tempo do Grêmio, ele entrou pela primeira vez como titular lá pelos 17 anos, ainda com o Celso Roth. Olha só como você tem que ter todo cuidado para um jogador que vem da base, que oscila. Agora com 22 é que ele explodiu. Mas isso é uma regra dos times europeus, eles acompanham os jogadores durante muito tempo, né? Então quando ele explode, eles têm todos os dados. O Grêmio tem mais um ano de contrato com o Everton, está tentando reformá-lo para mantê-lo mais tempo, para ampliar o salário e não ter risco de ter problema de multa rescisória. Mas, de fato, tinha olheiros. Olharam ele e também olharam o Lucas Paquetá. Essa questão dos laterais aí é interessante, assim, porque o lateral é o lateral com qualidade, que sabe jogar, que garante triangulação ali pelo lado esquerdo, né? O tripé. Com um atacante que cai pelo lado, com um jogador de meio campo que cai ali. Então, se tu tem um jogador de... Ontem, por exemplo, o que é a jogada do Léo Moura? É ele fazendo uma triangulação com o Ramiro, que é o jogador que estava do lado e saiu para ele entrar, e depois a jogada lá na frente. Foi ele que fez a leitura da triangulação ali, né? Então, um bom lateral, ele garante triangulação e, não raro, assim, a vantagem numérica pelo lado do campo, né? E é importante ter. A gente acaba formando mais atacantes porque os clubes... focam em formar atacantes para vender, para fazer dinheiro. Pega aí as últimas 10 transações do Brasil, acho que só o Arthur está entre elas, porque todas são de atacantes. Os clubes investem para ganhar dinheiro ali na frente, né? É um problema da nossa formação, que é a formação dos clubes. Tanto o Paquetá quanto o Everton fogem um pouquinho da nova lógica do futebol europeu, que é contratar jogadores de menos de 20 anos. Lógico que eles não estão dizendo que são jogadores de meio de carreira. O Everton tem 22 anos, o Paquetá 21, é isso? Por aí. Isso eu confiro aqui rapidinho. Não passa muito disso, não. São jogadores, o Paquetá tem 20 anos. Então, são limítrofes, né? Nessa nova lógica. Hoje, o Real Madrid, acho que o presidente outro dia falou sobre isso numa entrevista, né? Nosso objetivo é buscar os melhores jogadores jovens do mundo. E quando eles falam jovens, eles estão falando abaixo de 20 anos. Então, quer dizer... O Paquetá e o Everton estão só um pouquinho acima desse limite. E esse sarrafo só está baixando, né? Só baixando. Cada vez. Você vê, o Rodrigo está comprometido, o Rodrigo dos Santos, antes de completar 18. Vinícius Júnior já estava antes de completar 18. Né? Porque o clube tem a possibilidade de formar o jogador, né? De moldar o jogador. O jogador chega lá muito cedo. E a comunicação hoje é muito intensa, né? O Olivier falou sobre os times observarem os jogadores. Hoje, com a tecnologia, está todo mundo observando, né? Então, se você não pega rápido, o outro já viu. É difícil você esconder um jogador hoje em dia, né? Como o Inter, no passado, escondeu aí o Pato. Né? Não tem mais jeito. O máximo que você consegue é ficar com o jogador mais um pouquinho. Já se fala também no interesse do Atlético de Madrid pelo Lincoln, que entrou nos minutos finais do jogo. Não tem jeito, porque você pega um jogador desse, você pega um jogador ainda em formação, porque um jogador de 19, 18, 20 anos não é um jogador formado já. Ele está em formação. E não é um jogador com vícios. Um vício que eu digo, um vício de jogo, né? A forma de jogar. Você consegue moldar esse jogador ao teu estilo, a forma como você gosta, né, de ver o teu time jogar. Eu acho que é o perfil ideal
para você contratar um jogador no mercado brasileiro. Desculpa aí, Alan. Isso aumenta até a importância que a gente passou a dar às categorias de base, às competições de base. Essa semana o Atlético venceu o Fluminense na Copa BH Sub-17. Né? A gente brincava aqui ontem com o Jaime Júnior. Antes não tinha. Não, um monte de jogador pro Real olhar aí. Ó. Sem dúvida. E o Jaime falou, não, vamos torcer, né? Para eles poderem ficar aqui mais um pouquinho pra gente ver. Verdade. Mas esse pouquinho hoje é, sei lá, o cara completa 18 anos, não tem mais jeito de segurar. Não pode